Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui depois dos 10 dias de jejum para contar para vocês como foi a nossa primeira refeição após o jejum. E não só apenas a primeira, mas como foi o nosso dia, né? Como foi o nosso dia retomando a alimentação após o jejum. Na verdade, o que aconteceu? Nós não encerramos ontem, quando completamos as 240 horas. Como era noite, a gente falou, não vai fazer sentido a gente voltar a comer agora à noite. Aí, quanto tanto dia sem comer, vamos dormir pesado, decidimos estender para 250 horas. Então foi mais um recorde, Isso, que deu mais ou menos 10 dias e meio, né? Mais aproximadamente. aproximadamente 10 E dias e aí, meio. quando nós completamos 250 horas, a primeira coisa que a gente fez foi tomar um copo de Rejuvelac com limão. Né? Por que Rejuvelac com limão? Limão, pelo fato dele alcalinizar o corpo e preparar o estômago para receber uma alimentação. O estômago já fica preparado. O Rejuvelac porque ele atua na flora intestinal. A flora intestinal ela foi toda restaurada, nada como eu mandar para ela um presentinho depois de 10 dias e meio sem ela trabalhar, ela ganha um presentinho, que é o Rejuvelac. Para quem não sabe o que é Rejuvelac, é um líquido probiótico, né? Ele é feito com trigo germinado. E aí você bebe a água que ficou onde o trigo ficou germinado. Se tiver alguma dúvida sobre o Rejuvelac, pode pesquisar um pouquinho mais na internet, mas Mas nós também vamos fazer um vídeo é, especial de Rejuvelac nos é, próximos dias. nós vamos mostrar fazendo Rejuvelac. É simples, tem que tomar uns cuidados, né? Porque como se trata de bactérias, você vai gerar bactérias, né? Bactérias boas. Só que como trata de manuseio de bactérias através do trigo germinado, tem que ter todo o cuidado, não só, não igual o Covid, né, de lavar a mão, não, tem que lavar a mão, tem que esterilizar os vidros, os recipientes, então, né, porque como você está fazendo um processo para geração de bactérias, que seja bactéria boa, né, que senão você acaba tomando alguma coisa que vai fazer mal. Isso mesmo. Isso aí. Isso foi o nosso primeiro alimento, né, que nós consumimos após as horas de jejum. Mas depois disso também teve um segundo alimento, que nós chamamos de um superalimento, que ele tem ali uma composição, uma combinação de ingredientes que reforçam o organismo de diversas maneiras e uma alimentação excelente para a retomada de um jejum. E aqui foi o suco vivo, né? O suco vivo tem algumas pessoas Que já conhecem um que estão pouquinho, assim né? nesse vídeo, já conhecem, já participaram, até assinaram, tinham assinatura com a nós da Suco Saúde, então para algumas pessoas não tem nada de novo. Mas para quem não sabe, o suco vivo é um suco baseado em Vegetais. vegetais vivos, né? Quando a gente fala vivo é que a gente acabou de tirar ele da terra e ele não passa por nenhum processo que destrua os nutrientes. Então ele é feito com verduras, legumes, frutas, Raízes. raízes e sementes germinadas. Tudo isso combinado gera um superalimento, né? Um superalimento pela própria combinação e mais potencializado pelo poder da semente germinada. A semente germinada que a gente mais usa para fazer suco é a semente de girassol. A semente de girassol, particularmente, se tirar do saquinho lá e lavar e consumir, ela tem um valor energético X. Se você fizer tudo isso e além disso germinar,
o valor dela cresce para 20 vezes 1000x. E por que ela cresce esse valor para 20.000 vezes? Que é o momento que ela está se transformando em uma semente para se transformar numa planta e uma futura árvore. Então, quando a gente vai e consome essa planta, a gente fica forte como a árvore que ela ia fazer crescer. Todo esse benefício vem para nós. Isso mesmo, então imagina, né? Todo o período de jejum, ainda mais um jejum prolongado, como foi o que fizemos, o organismo está sem células ali com problemática, né? Já limpou boa parte do organismo e o organismo está esperando por algo bom, algo que realmente vá nutrir, não somente alimentar. E aí o suco vivo entra com toda aquela energia que ele traz para irrigar o nosso organismo de pura saúde, né? Então é isso que acontece. E ao longo do dia, depois dessas duas principais refeições, né, logo após as horas de jejum, nós tivemos uma alimentação mais focada nos vegetais e também com bastante ingestão de líquidos, né? Que aí no nosso caso a gente toma muita água e também nós gostamos muito de chás. Isso. Então foi mais focado nesse primeiro dia de retomada, né? Foi dessa maneira. E agora, após os próximos dias, é lógico, a gente concentra muito a nossa alimentação nesses alimentos, mas também já podemos incrementar alguns outros e até tirar, assim, se tiver vontade de comer alguma coisa, não é nenhum pecado comer, né? Não, a gente não pode fazer disso uma penitência, porque se for para fazer uma penitência, não tem vida longa. Tudo que você faz por obrigação não tem vida longa, se você não fizer por prazer. Então a gente tem que adquirir o prazer a se alimentar adequadamente. É que a gente tem a fama, né? As comidas vegetais têm fama de não ter sabor, de não ser gostosa, de não alimentar, de passar fome. O que eu sei dizer após todo esse tempo aí de experiência, que tem comidas que não deixam nada a desejar para a comida tradicional. Você come bem, você quer repetir e quer repetir de novo. Nem em composição nutricional, nem em sabor. Basta usar a criatividade, pesquisar. E aí dá a impressão que você exagerou, você fala, puxa, exagerei. Aí a grande vantagem, passa um tempinho, você já está bem, porque a digestão é muito rápida, muito rápida. Muitas das plantas, a maioria delas tem águas na sua composição e o organismo absorve muito rápido, daqui a pouco você está bem de novo. E uma coisa que nós notamos quando nós comemos durante 5 dias inteiros, somente comidas baseadas em vegetais vivos, né? Crus. Crus, quando eu falo, é que se for cozido, que a temperatura não passe dos 42 graus. Nós fizemos isso no final do ano passado, num treinamento que a gente fez sobre medicina integrativa e a alimentação viva. Puxa, nós dois, quando a gente saiu lá do hotel, e aí nós voltamos para a academia, a gente carregava um peso, última semana a gente estava carregando um peso, reclamando, puxa, está puxado para mim isso. Nós pegamos os mesmos parâmetros, falando, puxa, está tão leve isso aqui. Deu até para aumentar os pesos, sem sentir aquele sufoco da mudança de peso nos exercícios, né? De aumentar os pesos. Olha, isso então, não é propaganda enganosa de alguém que quer enganar quem está assistindo. Quem tiver a oportunidade, pesquisa sobre a dieta dos gladiadores. Que inclusive tem o vídeo no nosso canal, gente. Tem o vídeo no nosso canal, procura aí. Eles pesquisaram. Os gladiadores, aqueles lá de Roma, quando eles ganhavam as batalhas lá no Sinédrio, não, no Coliseu, desculpe, lá no Coliseu, os que ganhavam as lutas
quando eles ficavam velhos e morriam, eles eram enterrados num lugar especial lá. E aí arqueólogos foram fazer uma pesquisa e encontraram as ossadas, os túmulos desses gladiadores. Aí eles resolveram fazer uma pesquisa junto com a biologia de analisar o material, os restos mortais desses gladiadores através dos ossos. Cortaram pedaços, amostras dos ossos, que através dos ossos dá para determinar qual é o tipo de alimento predominante naquele ser humano. E eles chegaram à conclusão que os gladiadores eram veganos. Eles comiam comida baseada em planta e não perdiam a luta. A maioria das lutas eles ganharam. Então esse paradigma de que se eu não comer carne, se eu não comer isso, comer aquilo, vai me deixar fraco, e aí faz com que a gente se afasta da indústria da carne. Na verdade, isso é uma batalha da mídia, né? Porque o Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo. Imagina as pessoas começarem a diminuir e parar de comer carne. E aí, como é que eu vou ganhar dinheiro? Então existe uma pressão muito grande da indústria de alimentação para que a gente coma carne. Como tem para que a gente coma porcaria. Outros tipos de alimentos para que a industrializados. gente coma McDonald's, para que a gente... Que no caso do McDonald's tem um filme também chamado Super Size Me. Não sei quem teve a oportunidade de ver. Também tem o vídeo no Tem canal. no canal também. Um cara se propõe a durante 30 dias só comer McDonald's. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar durante 30 dias. Quando ele chegou lá no 20º dia, o médico, ele me fez os exames tudo antes, né? Estava normal. E ele foi monitorando ao longo dos dias. Quando chegou lá por 20 e poucos dias, o médico que estava acompanhando falou, olha, para já, senão você vai morrer. E se você não parar, eu não assumo a responsabilidade, eu vou assinar que é por conta e risco seu. Começou a entrar em colapso tudo, fígado, rim, tudo. Então, gente, quem falar para mim que isso faz bem, está se enganando. Volto a dizer, ninguém precisa ser nenhum radical, nunca mais como isso, nunca mais. Isso é muito radical e difícil de se sustentar no longo prazo. As pessoas normalmente desistem quando o sacrifício é muito grande. E né? outra, e quando você faz isso, nunca mais farei aquilo, tudo que for radical, as pessoas que circundam a gente também ficam medindo para ver, tá comendo, você falou que nunca mais, aí você é obrigado a ficar se justificando, é obrigado a ficar de saia justa. Então, o mais legal, quando você quer mudar, começa a mudar aos poucos. E outra, não critique as outras pessoas que não estão mudando. Eu sei que quando a gente está fazendo algo de bom, que a gente tem certeza vai fazer bem para a gente fica querendo que o mundo inteiro faça, porque a gente quer que o mundo melhore com a gente. Mas as pessoas às vezes não estão convencidas disso. E se você começar a insistir, você vai ser o chatão. Ou acaba por repelir, ao invés de atrair as pessoas para uma mudança de vida positiva. E aí você vai né? se afastar das pessoas, vai perder amigos, e aí para não perder o amigo e recuperar, você vai voltar para o churrasquinho e tudo. Então o efeito é o contrário. O doutor Alberto diz muito sabiamente, ele fala, eu não posso chegar numa tribo de pescadores, né? E falar para eles não comerem mais peixe, se eles comem peixe há 500 anos. O que eu falo para eles? Continuem comendo seu peixe, mas inclua o máximo que vocês puderem da alimentação baseada em plantas. Aí você já vai começar a sentir os efeitos. Então proponham mudanças para vocês factíveis, que não tirem o prazer de viver, de se alimentar. Porque tudo que a gente faz somente por obrigação não tem longa duração.
A tendência é de um tempinho você voltar para os hábitos anteriores. É a tal chamada inércia. Essa é a verdadeira inércia que está lá no livro de física, né? Então, pense um pouquinho nisso antes de sair. Faça um plano para mudar, tá certo? É isso aí. E se precisar de mais orientações, entre em contato com a gente. A gente vai Tem vários meios de vocês entrarem em contato conosco, seja através do WhatsApp, dos comentários. Na descrição de cada vídeo dessa série tem todos os meios de comunicação. Então faça contato com a gente, teremos o maior prazer Eu de tive responder. dificuldade para mudar, eu tinha vontade de voltar atrás, isso tá ruim. Aí, puxa, você aprende a fazer. Eis aqui, gente, um radical da não mudança que mudou. E radical mesmo, porque eu sou bastante preconceituoso. Nem falava de veganismo para mim, eu falei, esses caras não sabem nada, vai tudo desmaiar aí. Mas aí eu comecei a aprender por necessidade a me alimentar para melhorar a minha saúde e graças a Deus Está bem, conquistei a graça. E o mais legal, aprendi a fazer. Eu nunca fui de ir para a cozinha, nunca. Eu sempre achei que a cozinha é papel das leoas, das mulheres. Eu queria ser o leãozão lá, depois de tudo pronto. Só se servir, né? Hoje não, hoje eu encaro ali, faço, sei fazer, aprendi como temperar, como fazer as dosagens dos temperos. A combinar os temperos. Eu não vou dizer para você que não tem um errinho, às vezes não sai exatamente, mas nós estamos aperfeiçoando. Os acertos são muito maiores do que os erros, isso eu posso afirmar. Ontem eu falei que eu tinha feito um creme cracker, né? Que não pude experimentar, fiquei olhando para ele, guardei. Hoje eu tomei um café com esse creme cracker de linhaça, que você não acredita. Eu senti orgulhoso. Um sabor, falei, puxa vida, que delícia. Tem uma desculpa que eu estava morrendo de fome também, tudo fica uma delícia, né? Quando você está morrendo de fome, uma comida mais ou menos vira uma super refeição. Pode ser que amanhã, se eu for comer, eu não acho tão gostoso, mas se eu achar, então é porque tá bom mesmo. Então, nós falamos para vocês um pouquinho hoje como foi o nosso dia após as horas de jejum, que foram longas horas, né? Nós falaremos nos próximos vídeos do Rejuvelac, do suco vivo, Da alimentação saudável. Da alimentação saudável. Vamos falar um pouquinho também do pão dos essênios, né, que é um ingrediente presente na nossa alimentação diariamente. Do cracker de linhaça. O cracker de linhaça também, ele entrou um pouco mais recente na nossa alimentação diária, mas é algo muito positivo, incríveis. Com vantagens incríveis. É aquele petisquinho da hora da fome que você come sem culpa. Então, vale muito a pena. Então, são alimentos que a gente incluiu na nossa alimentação diária. É claro que associado aos outros também, nós incluímos muito mais vegetais. Então, aquela verdadeira história, né, de que o nutricionista ou a nutricionista fala, vocês precisam comer mais salada. E vocês de fato comem, mas não pode ser simplesmente o tomate e o alface, que é uma alimentação, uma salada muito básica, né? Então você precisa incrementar outros tipos de vegetais nessa salada. Então, começando por aí, a alimentação já começa a ficar mais rica, né? E não precisa deixar de comer carne, não precisa deixar de comer um ovo ou qualquer outro alimento que seja da sua tradição comer, e desde que você equilibre. Até porque nós não somos vegetarianos, nós não somos veganos, nós somos normais porque nós nascemos numa cultura que come carne, que come ovo, e nós enxergamos, né, nós passamos por um período de conflito, né? Será que é melhor sermos ou não sermos, né? Mas nós chegamos à conclusão de que se houver equilíbrio, tudo é possível. A saúde, que é o nosso propósito, a saúde pode estar equilibrada no nosso corpo, desde que a gente consiga ter uma boa alimentação. Uma coisa que nós fizemos, isso sim é certo, é reduzimos as quantidades. Isso. Vamos comer carne, mas não vamos comer lá até morrer. Como antes, ficar na beira de uma churrasqueira lá. Não, suficiente para mim esse pedacinho.
Beleza, aí o resto enche de salada e tal, faz uma combinação. Né? Até porque nós diminuímos no geral. Porque além do jejum prolongado que a gente apresentou para vocês, a gente já é adepto ao jejum intermitente. Isso. Que a gente vai explicar mais detalhes para frente, mas é um jejum que você passa períodos longos sem comer. Por exemplo, durante 24 horas do dia você fica 16 horas sem comer. Você vai, você vai jantar 6 horas da tarde e aí vai voltar a comer de novo no outro dia às 14. Então aí fica essa janela e e você consegue todas aquelas vantagens que a gente passou do jejum prolongado numa escala menor. Só que como aí você faz numa frequência maior, né? Pode fazer isso 2 vezes por semana, então você vai colhendo benefício frequentemente e atinge o mesmo resultado. E sem fazer de uma maneira tão prolongada como nós fizemos, que acaba, para quem não é adepto, né, o organismo sente muito mais esse esforço todo, né, e pode ser que a pessoa não consiga concluir porque ela não vai conseguir manter só com a água, né, ou até mesmo pelas atividades do dia a dia, né, ela tem que sair, tem que se deslocar, e não é seguro se você estiver com o jejum só com água e fazer toda a sua rotina normalmente, não é algo seguro, né, então fazer um jejum prolongado requer muito planejamento. Mas fazer o jejum intermitente, ele já é mais possível de ser inserido no dia a dia da maioria das pessoas. E se você não consegue fazer 16, começa com 10. Amanhã passa uma semana, pula para 11. Daqui a pouco você está fazendo. Uma dica para quem quer começar é aquele ditado, o feito é melhor que o bem feito. Por quê? Porque se você está esperando o melhor momento para fazer, esse momento, por tantas outras questões que acontecem no nosso dia a dia, pode nunca chegar, né? Porque sempre tem alguma coisa que a gente ainda quer aperfeiçoar. Então começa, faça do jeito que você pode, né? Então faça. Não é um jeito melhor até o momento, mas faça e vai aperfeiçoando aos poucos. A mesma coisa com a alimentação. Eu não vou mudar radicalmente, não vou comer só salada, mas eu vou incluir um pouquinho de cada, um pouquinho de salada todo dia na minha refeição. Aí na próxima semana eu vou tentar aumentar o tamanho da salada e diminuir os outros alimentos do prato. E assim por diante. Então há diversas maneiras de você buscar uma alimentação melhor e sentir na pele os resultados, que é o mais gostoso e gratificante. E se vocês quiserem, a gente pode trocar figurinha, podemos trocar receitas. Exatamente. Nós aprendemos a fazer um monte de receitas. Nós podemos fazer um vídeo, me deu essa ideia agora, de perguntas e respostas, né? Então vocês jogam uma pergunta e nós respondemos ao vivo, a gente pode até desenhar algo desse tipo, mas depende de você aí, ó, do público nos passar essas informações, comentar bastante aqui no vídeo para a gente poder direcionar o nosso planejamento de vídeos, né? Nossos temas, né? E isso aí. Eu quero agradecer demais a vocês que participaram dessa série, acompanharam desde o início, nos deram apoio, com quem eu encontrava na rua, perguntava, apoiava, então foi muito legal, incentivou bastante também a gente. Hoje nós estamos gravando o último vídeo dessa série. Então, a gente não vai deixar de gravar vídeos, mas não vai ter vídeo todo dia, mas vai ter vídeo toda semana. Então, a gente conta com a audiência de vocês. Hoje está bem tarde já, então a gente está com uma carinha assim, né? Principalmente o Márcio está com uma carinha mais de sono, porque realmente ele está bastante cansado, né? Eu acordei muito cedo hoje. Muito cedo e fez um trabalho, assim, de um esforço físico muito grande para um primeiro dia pós-jejum, então ele está bem esgotado, assim, hoje. Então, tá com essa carinha de sono, gente. Mas é isso, então eu quero agradecer mais uma vez e pedir para que vocês continuem nos assistindo, né? Quem não curtiu, curte, e quem não se inscreveu, se inscreva, tá bom, gente? Então agora, muito obrigado mesmo pela audiência de vocês. Deus abençoe.